Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Vamos continuar nossa 24ª semana? Então, nós estamos aqui terça-feira, certo? Dia 14 de setembro, 14/9. Estamos aqui com a nossa aula 4, certo? Não tem atividade no livro, mas nós temos impressa de matemática e hora da leitura. Então, nessa aula 4 nossa, nós veremos a divisão de novo, certo? Aí nós temos aí os termos da divisão. O que são os termos? Como eu chamo cada parte da divisão. Então, você pode observar aí que nós temos o 12 aqui, que ele representa o quê? O dividendo. O que é o dividendo? Dividendo nada mais é do que o que eu tenho para dividir. No caso aí, eu tenho 12 elementos para dividir. Então, é o meu dividendo, ok? Depois, nós temos aqui por quanto eu vou dividir, que é o meu divisor, tá? O divisor é em quantas partes eu vou dividir, ou então em quantas vezes eu vou dividir, em quantos grupos eu vou fazer. No caso aí são duas partes, dois grupos, duas vezes, como você quiser imaginar para ficar mais fácil, certo? Temos aí também a parte do resto, certo? O resto é o quê? Eu diminuo, no caso, eu diminuo o que eu tenho para dividir, tá? Menos o que eu consegui dividir. Esse de baixo representa o que eu consegui dividir. Se eu consegui dividir tudo o que eu queria ou não, tá? E aí, dependendo, vai sobrar ou não. E aí nós temos o quociente. O que é o quociente? Esse vermelhinho aí, ó. Quociente, ele nada mais é do que o resultado da divisão. É quanto vai dar essa minha divisão. Se eu tenho 12 elementos, eu dividi para duas partes, quanto ficou em cada parte? Ficou 6 elementos, é a minha resposta. Ficou 6 elementos, não no total dos elementos que eu tinha. Continua 12 elementos, só que separados, né? 6 para um lado e 6 para o outro. Então, esse é o meu resultado, o meu quociente. Significa, então, que eu tenho 12 elementos, certo? Para dividir por duas partes. Ou seja, quantos elementos igualmente desses 12 vão ficar separados em uma parte e em outra parte? Então, vou ter que dar um para cá, depois um para cá, um para cá. Posso ir dividindo assim, desenhando. Só que vai levar mais tempo, certo? Se eu conseguir fazer ele usando a tabuada, como você pode observar ali, ó, ali naquela parte tem um xizinho aqui, tá vendo? Esse xizinho é para me lembrar que eu estou dividindo em duas vezes. Por isso a multiplicação pode ser usada aqui. Como é que eu faço isso? Esse número vezes esse. São duas vezes, eu me pergunto, duas vezes quanto que vai dar o 12 que eu quero aqui, ó. Duas vezes quanto para dividir esse 12 corretamente? 2 vezes 6, que deu exatamente o que eu precisava, não sobrando nada. E é assim que a gente faz. Vamos fazer uma de exemplo ali? Aí você depois vai fazer as outras suas, tá? Então vamos lá, ficou meio embaçado, mas dá para entender. Então aqui, ó. Qual é o meu dividendo? O que eu tenho para dividir? Eu tenho 8 elementos, tá? Eu tenho 8 elementos. Eu tenho um elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Em quantas partes eu vou dividir? Eu vou dividir em 5 partes, ou seja, em 5 vezes, certo? Então, vou ter que dar um elemento para cada parte, depois outro elemento para cada parte, das 5 partes aí. Demora um pouquinho. Então, como é que eu posso fazer isso? Usando a tabuada, gente. Como é que eu faria usando a tabuada? Na tabuada dos 5, né? Vamos lá, vou colocar um vezes aqui. 5 vezes quem? Né? Que vai dar esse 8, ou se não tiver, o mais perto que eu conseguir do 8. Vamos ver, 5 vezes 1 eu sei que é 5, certo? Tá bem perto. 5 vezes 2 eu sei que é 10. Ué, mas já tá no 10, não pode passar, gente. Eu só tenho 8 para dividir. Como é que eu vou dividir 10 se eu não tenho 10? Então, eu vou ter que pegar 5 vezes 1. Então, 5 vezes 1 deu 8? Não, deu 5. Então, observe bem o que eu acabei de fazer. Eu queria 8.
mas eu só consegui 5, tá? É o máximo que eu consegui. Por quê? 5 vezes 1 é igual a 5, certo? É isso que nós fizemos agora, agorinha. E aí eu vou fazer o quê? Vou diminuir. 8 que eu queria dividir, certo? Menos 5 que foi o que eu consegui dividir. Quanto sobrou que eu não consegui dividir? Que vai ficar fora das 5 partes. 8 menos 5, qual a diferença? 5 para chegar no 8. 5, 6, 7, 8. Então foi a diferença de 3. Então esse é o resto. Acabou minha conta. O que eu tenho aí para observar nessa conta aqui, ó? Aqui é o meu quociente, o meu resultado, 5 vezes 1, né? O meu resultado é 1. E o que deu aqui? 8 é o que eu queria dividir, só consegui dividir 5, né? E aí, por que só 5? Porque sobrou fora das partes 3. Por que eu não dividi essas 3? Porque senão uma parte ia ficar com mais do que a outra. Então, a gente imagina que a gente vai dar a mesma quantidade para cada parte, para cada vez, e o que sobrar, sobrou, certo? Poderia dividir se fosse na realidade, mais uma vez, se eu quiser? Sim, né? Mas aqui a gente está fazendo conta fechadinha, no sentido de cada parte recebe a mesma quantidade. Então, das 5 partes, né? Das 5 partes aqui, das 5 vezes, cada parte recebeu um elemento. Esses 8 aqui foi dividido de 1 em 1, de 1 em 1, que deu um tanto de 5 apenas, sobrando 3 que não deu para dividir, não deu para dividir. Entendeu? Vamos fazer mais uma para a gente entender? Vamos fazer essa daqui, ó. Eu tenho agora quanto? Eu tenho 9 elementos para dividir em 4 vezes, em 4 partes, certo? Então, vamos lá. 4 vezes quanto que consigo esses 9 elementos? Não tem na tabuada do 4, né? Mas tem que chega perto. Quando não tem, você vai fazer o que chega mais perto possível, mas não pode estourar. O que quer dizer estourar? Não pode passar do que eu preciso, tá? Eu preciso de 9, eu não preciso mais que isso. E eu só tenho isso para dividir. Como é que eu vou dividir mais do que eu tenho? Então, tem que ser algo que chegue perto de 9, já que no 4 vezes não tem a quantidade de 9. Então, 4 vezes quanto que vai dar perto de 9? Olhando a tabuada, 4 vezes 1 dá 4. Tá longe, não tá? 4 vezes 2 dá 8. Ótimo, tá bem perto. 4 vezes 3 dá 12? Não, passou, estourou. Então, quem é que eu vou pegar? 4 vezes... O que eu vou pegar aqui? 4 vezes 2. Por que 4 vezes 2? Se eu colocar 2 em cada parte, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partes. Se eu colocar 2 elementos em cada parte, ó, tá vendo? 2 elementos em cada parte vão dar os 8 que eu quero, né? Que eu quero dividir, mesmo que sobre, vai sobrar 1 por fora. Porque o 3 não dava, que ia acabar passando do que eu precisava. Então, eu vou pegar o que eu posso pegar, certo? Então, 4 vezes 2, quanto é que vai dar essa parte? 4 vezes 2, 8. Então, você vai pensar, eu queria 9, mas o que chegou mais perto foi 4 vezes 2, que deu 8 elementos. Beleza, então eu vou fazer isso aí, vai ser 8 mesmo. Então, 8 tiram, aliás, 9 tiram 8, né? 8 para chegar no 9, a diferença é isso, um elemento. Então, isso quer dizer o quê? O que ocorreu aqui? Eu dividi em 4 partes, deu 2 em cada parte, né? Isso quer dizer que eu só consegui dividir 8 das 9 que eu tinha, sobrando 1. Qual é a resposta? 2, né? 2 em cada parte. O meu quociente é 2. 9, aí eu vou ter 9 dividido em 4 vezes, em 4 partes, dá 2 em cada parte. 2 em cada parte, certo? Essa vai ser a minha resposta. Por isso que você precisa da tabuada, para fazer mais fácil. Eu posso desenhar os 9 elementos, dividir e ir desenhando em 4 partes diferentes?
Pode, mas vai demorar muito, principalmente quando os números forem maiores, né? Então, você usando a tabuada, como no exemplo aqui, nos exemplos que eu fiz com você, fica mais fácil. Agora, as outras você vai praticar aí, tá? Depois que você praticar, aí você tem a hora da leitura. Aí você já sabe, né? Esse livro está lá no grupo do WhatsApp, em forma de PDF, é só você abrir para poder ler. E me mandar, né, uma leitura em vídeo ou em áudio no privado, ok? Por hoje é só e até a próxima!